Como ir bem em provas objetivas? Eu sou Eliane Ugliano e tenho um histórico de aprovações em provas e concursos e por isso decidi compartilhar com vocês 30 dicas para antes, durante e depois das provas. Dessa forma vocês vão conseguir encarar com muito mais confiança esses momentos tão difíceis que são de avaliação. Se vocês gostarem, eu posso gravar vídeos com aulas sobre legislação, publicações e livros, algo que eu fiz durante 6 anos num cursão preparatório para concursos e que era bem cansativo ficar o dia todo em pé falando durante 8 horas, mas que era bem gratificante quando a gente via as pessoas passando e serem aprovadas. Então, como eu participei de um podcast também há umas 3 semanas, me animei a gravar vídeos. Esse podcast foi no canal Aprender a Vida Inteira, da encantadora Silmara Casadei, que me chamou para falar um pouquinho sobre educação. E como está dando uma grande repercussão, alguns colegas falaram: Eliane, você foi bem na prova do mérito, pouca gente passou, que é um concurso, né, para quem não sabe, da VUNESP, e dá algumas dicas, né, de como você consegue ser aprovada. Então vamos começar. Eu coloquei essa floresta, que é mais ou menos a imagem que a gente tem quando a gente está estudando, se preparando para uma prova, ou quando a gente está no meio da prova um pouco em desespero. Então a gente olha aquela floresta, não sabe por onde sair, e a ideia é se focar em uma árvore. E aí você vai seguindo e consegue sair dessa floresta. Então pense assim, você está no meio da floresta, no meio da prova, mas aos poucos você vai passando e encontra o seu caminho. Primeira coisa é, estude 1 hora por dia durante a semana. Quem é mais diurno estuda antes de trabalhar, pelo período da manhã, ou quem é noturno no período da noite. Quem tem a tarde livre, não importa. 1 hora por dia é fundamental. E aos finais de semana, 4 horas por dia, e aos finais de semana, 4 horas por dia. Porque se você não estudar, você não tem como garantir que você vai ter ferramentas para, na hora da prova, buscar no seu conhecimento tudo que você precisa colocar em jogo ali na prova. Eu não consigo. Tenho muitas tarefas, tenho filhos, então 8 horas por dia no sábado e no domingo. Então eu não consigo durante a semana, então isso tudo é uma disciplina. Quem não tem disciplina para isso? Vai atrás de um cursão. Então faz um cursão, hoje a gente tem online, tem também presencial, e esse cursão vai te ajudar a estudar. Mas não é só isso que passa numa prova e num concurso, mas começa por isso. Segunda coisa é, você deve tomar vitamina C ou polivitamínicos durante pelo menos 1 mês antes da prova. E algo que é muito importante, que eu vejo que faz bastante diferença, é comer uma noz também todo dia. Essa noz, ela tem polifenóis e ela vai dar uma oxigenada no seu cérebro, né? Então, a noz, ela age muito no nosso cérebro, que é uma das coisas que a gente mais vai usar, né? Da memória, da fixação. Então, ela ajuda bastante. Outra coisa é um estudo mais ativo. Então, eu penso, estudo, leio, mas eu não coloco numa situação, problema, tudo aquilo que eu estudei. É mais ou menos quem vai tirar carta, que sabe toda a teoria de dirigir, e aí no dia da prova vai pegar o carro. Ele não vai bem, porque a teoria ela tem que estar aplicada na prática. Então, fazer testes e simulados nada mais é do que colocar em prática tudo que você estudou. E é uma forma também de fazer um resumo, fazer uma revisão daquilo que você viu. Então, daquele determinado assunto, eu pego testes simulados, de preferência da banca, da fundação que está fazendo a prova, porque cada uma tem o seu jeito. Então, se eu vou fazer uma prova da VUNESP, eu vou estudar os simulados da VUNESP, os testes da VUNESP. E para quem é mais ativo, que gosta de uma coisa de escrever, rabiscar, é bem interessante. Outra coisa é, não leia só resumo, né? Aquelas apostilas, muito tem na internet. Por quê? Porque às vezes você pega a prova, tá lá o nome de um autor, mas dentro do livro dele tem outros autores que eles embasam. É muito raro alguém escrever um livro que não tem outros autores que ele cita. E quando cai na
prova, você fala quem é esse autor, do que ele trata, e você não sabe. Então é importante não ler só os resumos, ler os livros. Eu sei que às vezes alguns livros estão esgotados, são muito caros, porque a bibliografia de educação tem um valor alto. Mas o que você faz? Então procura na internet se tem alguns pedaços do livro, melhor do que não ler nada. Privilegie ler livros. Faça uma divisão com seu colégio. Seu colega, por exemplo, tem 20 livros na bibliografia. Você compra 10, ele compra 10. Muitos têm na internet, então necessário não vai ser comprar os 20. Então, mas privilegie ler os livros. Outra coisa é, quem é mais passivo? Eu tenho colegas que gostam de escutar, de ouvir podcast, de assistir entrevista no YouTube dos autores. Ajuda? Ajuda. Mas não é só isso. Mas qual é a forma, então, de fazer esse tipo de escuta? É procurar entrevista, porque normalmente a pessoa que dá a entrevista e que escreveu um livro que está na bibliografia, ele vai falar da tese dele, do que ele pensa. Então, ele vai falar mais ou menos para uma questão fácil, é garantido se você assistir uma entrevista. Porque se alguém me fazer uma entrevista, eu vou falar de educação socioemocional, de um professor que faz da sua prática uma coisa muito positiva, que ele não é um refém da educação. Então, a gente fala muito do que a gente pensa. Então, é interessante procurar entrevista se existir. Se não, como eu disse que vou gravar aulas para vocês, é importante assistir essas aulas. Mas não só isso. Tem gente que vende as aulas com garantia de que você vai ser aprovado. Não, é muito além do que só assistir a aula da internet. Outra coisa que vocês vão fazer é imprimir o edital com a bibliografia do nome do autor e do livro que vão cair nas provas. Ou até fazer por escrito, copiando, e vai colar na casa toda. Então, você cola no quarto, cola na sala, onde você passar, que até o dia da prova você vai decorar o nome do autor e do livro. Por quê? Porque muitas vezes as provas, elas são, nas alternativas fáceis, o nome do livro. Então, tá lá o nome do autor e o livro, e simplesmente pelo nome do livro você acerta. Então, por exemplo, aqui, peguei um edital que tem um livro do Lino de Macedo, porque, óbvio, eles colocam só o sobrenome, então você tem que pelo menos se familiarizar com o nome e sobrenome desse autor. E qual seria o ideal para ele constituído em educação? Então, eu não vou nem ler as alternativas, porque a gente está focado em fazer a prova, mas quem sabe o nome do autor Lino de Macedo e do livro, que é Ensaios Pedagógicos, Como Construir uma Escola para Todos, que é um dos melhores livros sobre educação no Brasil, você vai muito fácil ir lá na alternativa D, só pelo nome do livro. E isso não é incomum. Temos sempre em alguma prova uma questão que é o nome do livro. Então, tudo bem, eu decorei 20 nomes, mas me ajudou a ganhar uma questão. E uma questão passa muita gente na frente, se for concurso, e te garante, às vezes, uma aprovação numa prova, que você precisa de uma pontuação. Então, valorize decorar, fixar o nome do livro e do autor. Outra coisa é estudar legislações. Então, por exemplo, eu tenho lá a LDB, a Constituição, outras legislações que caem em concursos vários, e do dia que sai o edital, se eles não fizerem alterações ao edital, só vale a alteração da lei a partir daquele momento. Então, antes até a data do edital. E eles privilegiam muitas vezes para cair na prova as novas redações, as alterações, as revogações, porque ele quer saber se você está antenado com essas alterações. Então, quando estudar legislação, não seja inocente de só ler puramente a lei do que está atualmente. Leia o que mudou e também o que está novo. Então, o que revogou cai às vezes pegadinha. Então, algo que já foi revogado está lá como alternativa certa. E você fala, eu li isso em algum lugar. E, na verdade, já está revogado. Ou uma coisa muito nova, que já às vezes, por exemplo, o edital é de novembro, a legislação mudou em junho e você não tinha lido nada novo. Ou pegou uma legislação antiga sem... Então, é legal procurar na internet, se você vai pegar a legislação na internet, nova redação com alterações para você não perder prova, porque normalmente cai as alterações novas, as redações novas. Bom, eu estudei bastante, eu estou muito focado, eu estou bem cansado, então vai chegar um dia antes da prova, normalmente as provas de concurso e vestibulares são de domingo. Então, no sábado, você não vai estudar.
Você vai descansar, você vai ouvir música, você vai fazer o que gosta, vai passear, respirar, ir ao ar livre e não vá estudar, porque não é para você cansar o seu cérebro nesse dia. Você já deu o seu melhor. Outra questão aí antes da prova, você vai focar no quê? Porque a bibliografia sempre é muito grande. Então, faça uma revisão durante a semana, lá naquela história de estudar 1 hora por dia. Então, revise tudo. Por exemplo, estudei 2 meses atrás um tema. Não. Revisita tudo na semana anterior, mas no dia anterior não estude. Quem não estudou, aí beleza. Quanto mais, melhor. Estuda na sexta, no sábado, domingo, antes da prova. Porque ele não estudou, ele não está cansado. Agora, se você estudou, você vai estar cansado. Seu cérebro vai estar muito esgotado. Então, dê um descanso para ele no dia das provas. E o que é engraçado, você estudou tanto todos os dias da semana, que esse um dia ele vai fazer muita diferença de você não estudar. Porque é como dar uma reavivada, um restart aí, iniciar o seu cérebro, tá? Então, descanse bastante. Não vá dormir tarde, né? Na sexta para o sábado, para não acordar tarde. Mas porque tem gente que fala assim, eu quero dormir o dia inteiro. Dormir é bom, mas também não muito, porque ele vai deixar você um pouco sonolento e devagar para outro dia. Então descanse, mas não pense só em dormir. Pense em fazer alguma atividade agradável. Uma coisa que destabiliza muito a gente é chegar na prova e não ter o material que você deveria ter levado. Então, RG, carteira de motorista, porque muitas vezes você entra lá dentro da prova, antes de entrar na prova, você pode mostrar a carteira virtual no celular. Mas quando você está lá na prova, você tem que de novo, muitas vezes, mostrar o documento. E aí não dá para pegar o celular que está dentro hoje de um saquinho lacrado. Então leve o RG fixo, leve a carteira de motorista física se você não tem um RG. E pense, eu tenho que levar caneta, eu tenho que levar lápis, borracha, vários, porque vai que a caneta não funciona, o lápis quebra, eu não levei apontador. Então, assim, tem que pensar em tudo isso. Outra coisa às vezes fala caneta preta, caneta azul. Também tem a questão de se o tubo pode ser transparente ou não é transparente. Eu já fiz provas que tinha isso. Então, tudo isso destabiliza. Se prepare, deixe todo o material reservado um dia antes. Num dia antes também, coma leve, principalmente se for a prova de manhã no jantar ou se a prova for à tarde no almoço. Refeições leves, nada de hambúrguer, de pizza, de feijoada. De preferência, vá dormir cedo nesse dia para que você possa conseguir acordar cedo tranquilamente. Não beba bebidas alcoólicas pelo menos uma semana antes para não afetar nada no seu cognitivo. A refeição é parte muito importante da preparação para a prova, porque é como se nosso cérebro, nosso corpo fosse um carro que precisa de um combustível saudável e bom. Então privilegie isso. Eu já fiz provas que eu não fiz o teste, né? Vamos comer o que quiser, deitar tarde, sair para festa. E eu percebi que assim, eu fui aprovada, como disse, eu tenho, né, as minhas técnicas, então uma supera a outra, mas não é o ideal. Poderia ter ido muito melhor na prova se eu tivesse feito todas essas regrinhas. É uma coisa, gente, quem não é regrado, quem não é uma pessoa metódica, tem dificuldade dessa preparação antes, mas pelo menos para a prova, seja metódico, tenha essa disciplina que vai te ajudar. No dia da prova, saia de casa bem antes do horário. Eu sei onde é, aqui do lado, é pertinho. Só que você sabe que vai ter bastante volume alto de pessoas naquela região, de carros, pode ter trânsito, pode ter estacionamento que não está aberto, porque a prova normalmente é muito cedo, ou não tem vaga na rua. Ou se eu vou de metrô, de transporte coletivo, né, de ônibus, está fechada aquela estação naquele dia por uma obra, vai ter uma corrida, aqui em São Paulo é muito comum fechar a marginal porque vai ter uma corrida, eles deixaram para fazer a obra no fim de semana, e aí é o caos. Então saia bem antes do horário. E uma coisa interessante não entre na sala da prova muito antes, porque isso te dá um pouquinho de estresse, você já está naquele ambiente estressor, que é da prova. Então, chegue antes, mas não entre na sala muito antes. Vá ao banheiro antes, converse se encontrar gente que você conhece, converse até com a fiscal. Mas não fica já sentado na sala, olhando para o teto,
pensando assim, nossa, esqueci tudo. Não, entre na hora antes da prova um pouquinho só antes, não entre muito antes. Leve água e chocolate. Água, se tiver calor, deixe no congelador um dia antes e leve já congelada para ela descongelando durante a água e você ter uma água fresquinha para beber. E chocolate é muito recomendado, principalmente no meio da prova e no período da tarde, para ele te dar um gás, uma energia. Eu pelo menos me dá uma animada, né? Então o chocolate é muito importante para quem gosta de um doce, de um açúcar para dar. Pode ver, né? Quando a gente dá açúcar para criança, elas ficam agitadas e para mim me ajuda bastante. Antes de começar a prova, você vai fazer uma técnica de meditação. Aí na foto tá uma mulher com a perna em técnica de meditação, mas não precisa a perna. Se quiser, faça, né? As pessoas vão ficar te olhando, mas o problema é delas. O mais importante é fazer a atenção plena, que é uma técnica de viver ali. Então eu esqueço tudo, eu posso estar com problema, porque né, o dia da prova ele é um dia como qualquer outro, que a gente pode estar vivendo problemas familiares, né? Até no trabalho, mas eu vou fazer a prova. Então eu paro tudo ali, o meu mundo é aqui e agora, é o presente, e eu respiro, faço a técnica de meditação 10 vezes. Respiro pela boca, então inspiro pelo nariz e respiro pela boca. E isso vai te ajudar muito. Se eu fizesse isso agora, nossa, eu ia estar relaxada total, mas eu quero ficar atenta aqui para falar o vídeo para vocês. E aí vocês vão conseguir, quando a pessoa começou a abrir o caderno de provas, você começou a fazer essa respiração, quando ela te negar a prova, você já tá ali, na prova inteiro, colocar tudo em jogo que você sabe, porque muitas vezes as pessoas sentem branco, né, quando começa a prova, mas branco só dá em quem estuda. Então você que estudou, que merece ir bem, não pode jogar tudo fora porque não está calmo, tranquilo, com atenção plena para aquele momento. A prova, todas as provas, têm questões de nível fácil, médio e difícil. O que eu preciso acertar para passar num concurso e numa prova? As questões de nível fácil, muito, tem que acertar as fáceis, e as de médio. As difíceis, pouca gente consegue. Quem estudou muito e tem as técnicas que eu tô passando e coloca em prática, porque eu tô passando, mas se não colocar em prática também não adianta. Vai acertar as difíceis também. Mas é bom entender que quando você bate o olho na prova, você sabe qual é o nível dessas questões. Então eu primeiro vou fazer as fáceis, não vou fazer as médias e difíceis. Isso eu deixo para depois da prova. E o melhor ainda é fazer a questão rápida. Então, a questão rápida, como eu vou saber? Então, eu não vou ser amador. Eu pego a prova e já começo da primeira, ou tem gente que gosta de começar ao contrário, começa da última. Não. Eu vou me ambientar com a prova. Então, eu vou olhar a prova, eu vou passar as folhas, vou folhear. Por exemplo, uma prova que tem questão dissertativa, que tem uma redação, você vai ler primeiro a redação. Posso até depois falar um pouquinho de questões dissertativas para vocês, como ir bem. E aí eu vou olhar toda a prova. E quando eu bato o olho nessa prova, eu vejo qual questão que é mais rápida e qual não é. Então eu vou fazer primeiro também as questões rápidas, que não vai me exigir muito. Que muitas vezes não são as mais fáceis, porque pode ser uma pergunta direta, como eu vou falar mais pra frente. Mas é isso. Então, assim, eu vou brincar com essa prova no sentido de que ela não vai mandar em mim, eu que vou mandar nela, eu que vou ditar a regra. Quando eu fico na primeira questão 30 minutos, eu perdi a minha prova. Então, às vezes, eu pego a primeira, já me estabiliza. Eu lembro quando eu fiz o concurso para esse cargo que eu tô hoje, a primeira questão era muito difícil. E aí me destabilizou, isso foi há 17 anos. Mas eu respirei fundo e falei, não, isso não vai me derrubar, eu tô muito preparada. E fui, e eu consegui passar. Na época, eu lembro que eu fiquei em 25º, depois com a apresentação de títulos, tal, como eu nunca tinha sido dessa área, não tinha mestrado, doutorado, eu fui para 43. Mas essa prova me mostrou que eu não podia ficar ali parado nas questões, que tinham muitas questões difíceis, muitas. Foi uma fundação que nem era muito famosa, a gente não tinha muito simulado e teste anterior, então assim, vai na mais rápida, vai naquilo que vai garantir. Mas como eu vou saber que uma questão eu deixei e outra não? Fazendo um círculo no número da questão e pula. Pular
É tipo pular a prova que o pessoal faz, né? Pulando os obstáculos. É isso. Você fala assim, eu não sei agora, mas eu vou saber daqui a pouco. Então, não sabe, não está seguro, para fazer naquele momento, faz o círculo e pula. O pular não quer dizer eu não sei. O pular é ainda não estou preparado para fazer essa questão agora, mas vou estar preparado daqui a pouco. Então, faça um círculo e segue. Aí, eu não consigo entender gente que sai com a prova limpa, como se o fiscal tinha acabado de entregar. Então, tem que sublimar, tem que grifar, tem que escrever, fazer um X do que tá errado, bem grandão, rabiscar, escrever. Gente, não tem como. A prova é um rabisco. As minhas provas são todas rabiscadas, mas é um rabisco inteligente. Então, o que eu faço? Então, deixa eu pegar aqui o cursor. Então, é o PPP, que é algo que é muito comum para a gente na educação. Então, eu já leio aqui na alternativa A, que é um documento unilateral. Não é unilateral, ele é um documento que é coletivo, né? Se a gente pegar na LDB o artigo 14, fala lá quem são as pessoas que têm participado dessa discussão, que é a comunidade escolar. Então, eu sei bastante, eu vou lá e até coloco. Não é unilateral. Por quê? Porque é o coletivo, é a comunidade escolar que precisa refletir sobre isso. Aí, burocrático, esse é uma pegadinha, porque é uma coisa burocrática cumprir um prazo de entregar um PPP, mas ele não é só porque ele é exigido, ele é algo que, na verdade, é uma discussão coletiva que tinha que ser um pensamento para vir com o democrático. Então, só existe um projeto político-pedagógico porque é um documento democrático e não burocrático. E a que eu olharia e via que era correta, eu vou lá e ponho um C, que é essa C. Mas acho que a D e E, para eu não me alongar, não botei a D e E, é que eu fico em dúvida entre a D e E. Então, o que eu faço? Como está aqui, eu faço um círculozinho na questão e sigo para frente. Mas aí, quando eu voltar nela, eu nem vou olhar A e B, porque eu já arrisquei falando que está errado. Eu vou só ficar na C, porque eu não estava muito seguro, e na D e E, se eu acho que é certa. Eu não vou me ficar fixado numa questão que eu ainda tenho dúvida. Mas também, quando eu voltar nela, eu não volto nas alternativas que eu já vi que estão erradas. Agora, se eu não rabisco, se eu não faço X, quando eu voltar nessa questão, eu vou ler de novo a A, a B, e eu vou perder meu tempo, que é precioso para uma prova difícil. Os enunciados, eles têm normalmente questões diretas e indiretas. Todas as provas, eu estava dando uma olhada na prova da VUNESP, a maioria são questões diretas, o que dificulta muito. Tem sido provas bem difíceis. A VUNESP não era tão difícil, mas tem sido concursos e provas difíceis porque ela tem trabalhado muito as questões indiretas, que é tipo papum. Mas nós temos muitas indiretas que são aquelas que eu te disse, que não são as fáceis. Podem ser até que são fáceis, mas não é rápida, desculpa. Pode ser até que são fáceis, mas não são rápidas. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma questão direta, que é da LDB, que foi uma alteração nova no artigo, quando tem o A, o B do lado do número, é uma alteração, que fala que as instituições públicas e privadas as pessoas que trabalham com adolescentes e crianças, é exigido apresentar antecedentes criminais. Isso é uma coisa direta. Então, se você leu lá a lei, né, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e você não lembra na hora, se você não lembra, você vai lá no número da questão e vai embora, que daqui a pouco você vai lembrar. Mas eu lembro, eu tenho certeza. Então, eu venho e vou na alternativa C e faço lá 6 meses. Essa é uma questão difícil para quem não estudou. Por quê? Porque até eu chutar aqui tá difícil. Porque não tem repetição, que eu vou falar mais à frente. Mas se eu estudei, ganhou a prova em 1 segundo. Você leu isso aqui, é só preencher a lacuna e seguir. Questão direta. Agora, uma questão indireta. Então, um exemplo. É um texto, uma situação-problema, que coloca o nome de um professor, que chama João, e ele estuda gestão democrática, e ele lê uma das publicações que está no edital do concurso, da prova, que é a publicação Conselhos Escolares do MEC. E ele coloca lá que ele quer que se crie o conselho de escola, mas ele desiste de atuar. Por quê?
porque ele entende que não cabe ao professor, que não é papel do professor. Então veja como é indireto. Por quê? Porque ele te colocou uma situação, um problema. E aí eu olho lá as alternativas e eu já sei, lendo esse documento anteriormente, porque eu estudei, que o professor ele pode sim criar, participar, tomar iniciativa para criar o conselho de escola. Então, se eu sei que é correto, o que, que eu faço? Eu vou lá em cima do que está escrito equivocado e eu faço um X. Então, onde está escrito equivocado, eu faço um X. E aí eu tenho 3 questões para pensar e analisar tudo que está dentro, tá? Eu não vou fazer isso agora, porque vai tomar o tempo da gente. Mas, eu fico tão ansiosa para ler, né? A gente fica lento. Mas vocês precisam entender que é assim que se responde. E aí eu vou aqui depois. A iniciativa do conselho cabe à CE, iniciativa cabe especificamente aos gestores, a iniciativa CE é ato obrigatório, comitante à criação da escola. Então, você vai ali dando uma olhada e você escolhe a alternativa correta, riscando. Outra coisa é, não confie na alternativa A. Então, claro que tem a alternativa A correta? Tem, mas não confie nela. Por quê? Porque a A, ela vai estar ali como senso comum. Então, a maioria das questões A, ela tem aquilo que quem não estudou ou quem não está muito antenado com as novas leis, ele vai escolher a alternativa A. Porque eles vão colocar na A tudo que as pessoas acham que é certo. Tem alternativas A's corretas? Tem, mas desconfie. Leiam todas, risque, rabisque, porque a A cai muita pegadinha. Então, por exemplo, quem produz mais oxigênio no planeta Terra chamado pulmão do mundo? A maioria das pessoas acham que são as árvores, que são as florestas, né? Que são o pulmão do mundo. E aí, a A tá ali, nossa, rapidinho vou embora. E não, você tem que ler o resto e você, se estudou, vai saber que a questão C, que é os oceanos. Então, normalmente, a alternativa A tem pegadinha. Então, se você vai marcar A, tenha muita certeza, porque a A é a campeã das pegadinhas. A e a B, mas a gente fala mais da A, porque tem banca que cisma muito com a A para colocarem o senso comum e as pegadinhas. Essa coisa é bem legal. Eu já vi alternativas que todas estavam corretas ou todas as certas. Só que não era para aquela pergunta. Como assim? Então, se alguém me pergunta, qual é o seu nome? E eu respondo, eu nasci em 12 de maio. Não está errado. Eu nasci em 12 de maio. É uma verdade. Mas não para aquela pergunta. A pergunta é, qual é o meu nome? Meu nome é Eliane Ugliano. Então, só tem uma alternativa que vai casar com aquela pergunta. Então, pode todas terem coisas corretas, mas não para aquela pergunta específica. É um casamento. Então, eu leio de novo a questão, eu leio de novo a pergunta, porque vai casar com a alternativa. E marco tranquilamente, não se preocupe em não marcar aquela questão correta, porque ela não é correta para aquela pergunta. Então, reveja quando você tem assim, olha, todas você acha que são corretas, ou às vezes a gente fica em duas, que a gente fala muito isso. Você leia novamente a pergunta, porque é a que vai casar especificamente com aquela resposta. Como os autores trabalham com teses, com pesquisas, eles não têm verdades absolutas, eles estão colocando a tese deles, estão colocando a ideia deles, e o mundo das ideias não é um lugar de certezas absolutas, de grandes verdades. Então, é muito comum as pessoas perderem questões porque colocam essas palavrinhas no meio do texto, como nenhum, somente, jamais, nunca e todo, sempre, e a gente perde porque essas palavras são muito fortes. Então é muito raro a gente ter questões de provas de múltipla escolha com esses termos. Então evite, só realmente se você sabe bem mesmo que é essa palavra que o autor usou. Mas é muito raro, porque na educação a gestão ela é democrática, né? Então, assim, ela é holística. Então, é muito incomum que as alternativas tenham essas palavras com verdades absolutas que são generalistas, ok? Então, não caia em pegadinhas com esse tipo de termo, tá bom?
Outra coisa é chutar. Tem várias técnicas de chute, vocês podem procurar aí na internet pessoas que passam várias técnicas. Uma da que eu acho bem interessante é chutar quando existem alternativas parecidas. Então é uma que eu assim, se eu realmente não sei nada, não sei nenhuma, do A ao E eu não sei. Mesmo lendo, relendo, fiz a prova inteira, deixei ela por último, não sei a resposta. Então eu vou chutar. Chute é isso, gente. Porque você não chuta em algo que você sabe duas alternativas que estão erradas. Isso não é chute. Chute é realmente você não saber. Ou vamos dizer também duas que você não sabe. Você olha palavras e números que são repetidos, tá? Então, por exemplo, vamos falar com números. Eu tenho aqui, na letra C, 12 e na letra E, 12. Por que a banca iria colocar 5 alternativas e 2 com 12? Eles estão querendo dizer alguma coisa, porque até quem fizer o cálculo, que eu não coloquei nem a conta aí, porque não é meu objetivo, chega em 12, mas fica variado ali, a continha não dá certo. Ele quer te pegar. Então, quando eu vejo alternativas que têm repetição, claro, se eu sei que as outras estão erradas, eu não vou, mesmo que esteja repetido, eu não vou cair nisso. Mas se eu não tenho nada, nenhuma informação, é chute mesmo, eu vou me desconfiar de que isso é 12. Então, ao invés de eu ter uma porcentagem menor, de ter que escolher entre 5, eu fico com uma porcentagem maior de escolher 5, eu fico com uma porcentagem menor de escolher entre duas, que são 12,6, 12,8. Também é muito comum quando existem palavras repetidas. Então, muitas palavras repetidas, alguma coisa a banca quer dizer, quer que você caia nessa pegadinha. Outra coisa, se você tiver tempo, que é o ideal, se você tiver todas as estratégias de passar o olho na prova, de não ficar muito tempo em cima de questões difíceis, ou que você não lembra, ou que você não sabe, você vai seguindo para as provas que são as questões mais rápidas e as mais fáceis, você vai tempo de ver a prova muitas vezes 3 a 4 vezes, tá? Se você fizer direitinho essas dicas, só quem lê, realmente tem gente que não tem técnica de leitura dinâmica, né? Vai ler em torno de 2. Quem lê uma vez só tem muito menos chance de ser aprovado. Então, faça esse treino também em casa. Se a prova tem 60 questões, treine simulados e prova de quanto tempo você gasta para fazer a prova. Se você não conseguir fazer em 4 horas, que é normalmente os editais, você precisa aumentar a sua técnica de leitura dinâmica. Tem cursos de leitura dinâmica que também ajudam muito a gente para fazer prova objetiva. E aí, no meio do texto, é muito comum que tenham, às vezes, até respostas ou alguma indicação para responder outras questões. Por que isso? Porque a banca que faz a prova, ela não faz a prova toda. Ela faz partes da prova. E por fazer partes das provas, muitas vezes eles fazem questões que conversam com a outra questão. E pode te dar uma dica. Então, leia a prova inteira e você pode, às vezes, acertar, não é muito raro, algumas questões só por ter lido até o final da prova. E te dá uma luz para acertar uma questão. Então, leia a prova toda, eu recomendo ler 3 vezes no mínimo, para você estar mais seguro de fazer uma boa prova. As alternativas certas, elas sempre, num concurso de educação, vão ser inclusivas, vão ser que valorizam a diversidade, as diferenças, a equidade, que tem visão democrática. Se as alternativas que você escolher não terem essa visão, só se for as alternativas erradas e das exceções. Se for uma alternativa correta, não vai fugir disso. Nem o autor da bibliografia, ele vai ser contra tudo isso que é o princípio da educação pública no Brasil no momento. Então, se o concurso da educação, ele tem que conversar com tudo isso, com essas atitudes inclusivas, porque não existe educação sem ser inclusiva. Então, pense nisso, quando você escolhe uma alternativa, se ela tem essa visão inclusiva, democrática. Sempre eu faço isso. No meio da prova, eu quero dar uma animada, então eu levanto, eu vou espairecer, eu vou espreguiçar. Eu posso nem precisar estar usando o banheiro. Eu vou andar, eu vou relaxar, eu vou espairecer. Então, eu peço para ir ao banheiro. Hoje, os concursos concorridos, as provas concorridas, tem que passar detector de metais na entrada, na saída do banheiro, mas
você não vai estar com nada mesmo, você vai fazer a prova legitimamente. Então, você sai esse pouquinho. Esses 5 minutos também não vai demorar mais que isso, porque daí você também está perdendo tempo de prova. Ele vai te ajudar a espairecer um pouco, a respirar fora da sala. E aí, se você realmente estiver muito esgotado, estressado, faz de novo a técnica de meditação, de respiração e oxigena seu cérebro de novo. Volta, come um pedacinho mais de chocolate, bebe uma aguinha e começa como se fosse de novo. Eu sinto isso às vezes quando eu saio, que eu consigo voltar com gás de como se tivesse começado a prova, mais aquecida, óbvio. Porque, gente, quando começa a prova, a gente tá super frio. O nosso cérebro vai pegando no tranco, é isso aí. Então, no meio da prova, é que realmente você vai estar com energia alta. Então, é isso. Durante a prova, é muito comum eu começar a olhar assim. Eu marquei 20 questões A. Marquei 5 E's. Não é o ideal. Então, o que você faz? Já fiz toda a prova, só tenho dúvidas nas questões difíceis ou as que eu quero chutar. Antes disso, você vai colocar quantas alternativas eu escolhi para a alternativa A, quantas eu escolhi para B, C, D e E. E aí, se der menos que 8, claro, uma prova de 60 questões, se forem outras 50 questões, você vai fazendo o cálculo aí estatístico. Você pode assistir qualquer vídeo de estatística de letra de prova, você vai achar isso. Então, é no mínimo 8 e no máximo 12, se for uma prova para 60 questões. Se forem menos ou mais, você faz a estatística aí. Tem um pouquinho? Varia um pouquinho, mas não pode fugir muito. Então, se tiver 5 questões de alternativa A, 20 de alternativa B, tá errado. Sinto lhe informar. Então, as bancas, elas têm um equilíbrio entre as letras. Pega o gabarito das provas dos concursos da instituição que você vai fazer. Vai ter esse equilíbrio. Eu já peguei na última que eu fiz, que todo mundo, né, por isso que eu tô gravando vídeo, que me elogiou, porque pouca gente passou na prova, a maioria que passou fez curso, estudou. Eu li um pouco do edital, mas não consegui, até porque eu estava muito meditando e refletindo sobre o podcast que eu tinha feito, porque foi uma coisa muito diferente na minha vida. Então, não me dediquei para a prova quanto, mas eu usei todas as minhas técnicas e eu fiz isso. E deu normalmente entre 10 a 13 questões de cada letra. Então, é isso. Não pode uma de 60 questões ser muito menos que 8 ou muito mais que 12, porque está errado. Agora, se existe um equilíbrio, você vai ficar tranquilo de que está provavelmente correto. Fique toda a prova. Gente, eu sou a chata. O fiscal que está na minha prova, ele tá ferrado, porque ele vai ficar até o final. E hoje em dia, muitas vezes as provas fazem com que as pessoas, 3 pessoas tenham que ficar no final para garantir a lisura da prova. E essa última prova do mérito, só ficamos 2 e uma lá ficou muito brava, olhando para nossa cara quando a gente ia terminar a prova. E eu disse para ela, eu vou ficar até o final. Porque se a prova são 4 horas, eu vou ficar as 4 horas. Se a prova são 3, eu vou ficar 3. Por quê? Porque a prova, a banca faz para ficar o tempo de duração. Então, se ele colocar questões muito difíceis, ele sabe que quanto mais você ficar lá, mais vem uma luz. Muita gente fala, não tinha mais como ficar, não ia sair nada daqui. Sai. Ganhei muitas questões em final de prova. Então, se prepare para ficar até o final. Claro que daqui a pouco eu vou falar sobre o gabarito, mas você pode até ter uma margenzinha de 10, 15 minutos para não ficar tão ansioso, mas o ideal é ficar até praticamente o final da prova. Não desista. Mostre que você está no comando, nem que você tenha que ir ao banheiro de novo, voltar, refletir, pensar, mas não desista, tente até o final. 28, que você vai passar as alternativas para a prova nos 30 minutos finais e eu já perdi questões, não concursos e provas, porque ia melhor do que a nota de corte, ainda bem, porque é muito triste perder uma prova e perder um concurso por causa de uma questão. Eu passei, já fiz isso muito, não duvido que nessa última eu tenha feito, porque eu sou muito rápida e isso leva um pouco de desatenção, de passar errado pro gabarito. E quando você passa muitas vezes vai umas 2 ou 3, porque quando você descobre já foi. Porque as lacunas são de 20 em 20 normalmente, e aí você
quando passa para outra lacuna é que você percebe que errou. Então, se você realmente errou, passou a caneta, uma técnica que pode te ajudar é o leitor, que vai fazer a leitura, é uma máquina. Se você errou uma questão que você já preencheu tudo lá a caneta, D e E, se você vê que a certa era A, B, C, você consegue ganhar essa questão. Fazendo o quê? Você apaga muito bem apagado com uma borracha. Vai ficar, claro, uma sombrinha. Mas o que o leitor faz? Ele vai ler a primeiro apontamento. Então, daí você faz muito forte nas letras anteriores. Porque daí ele vai pegar a primeira. Então, ele não vai passar naquela linha mais. Então, ele pega a primeira e desce. Se, infelizmente, o que você errou era alternativas anteriores à certa, aí vai perder a questão. Aí não tem jeito, infelizmente, você perde. E nem pensar deixar a questão em branco. Isso não existe. Prova objetiva não existe questão em branco. Você preenche nem que você não saiba, é como eu disse. Você vai chutar, mas você não deixa em branco. Então tem essa técnica, passou errado. Se viu na hora, muitas vezes a gente não vê depois que vem lá o gabarito que você vê, ou às vezes quando sai a nota da prova no diário oficial, no resultado da prova, que você percebe que você errou, né? Eu já cheguei às vezes até a errar 3, mas não perdi o concurso por causa dessa margem que sempre tive. Mas essa parte do gabarito é muito importante. Então, deixa os 30 minutos finais para isso. Aí, se você conseguiu passar rápido, que não passou esse estresse de errar, 20 minutos você faz. Aí, você consegue sair 10 minutos antes da prova. Senão, você vai até o final. Essa técnica de apagar é bem interessante. Se a alternativa for depois da alternativa que você errou. Se você errou antes, não tem jeito. E uma coisa que é pra gente finalizar as 30 dicas terminou a prova, veio o gabarito. Eu não vou fazer mais prova, eu não vou fazer mais concurso. Mas a vida nunca é nunca. Ela sempre é uma possibilidade. Então, aprenda com o que te fez errar, com os seus distratores. Toda a prova, eu olho, eu reflito por que eu escolhi aquela alternativa. E com isso também eu percebi que tem questões impossíveis que a banca faz para ninguém acertar. Pode ter lido todos os livros, fez tudo que eu falei aqui do antes da prova, do durante, que você ia errar, porque é muito difícil gabaritar. Então, reflita sobre o que você errou. Por que você escolheu? Porque daí você nunca mais... A gente aprende muito mais com o erro do que com os acertos. E as bancas repetem muito as provas. E aí, você fazendo de novo aquela prova, mesmo com outras alternativas, você lembra da pergunta e acerta. E o que é interessante? A reflexão mesmo. Então, reflita sobre a sua prova, pense no que você errou, que é acerto garantido na próxima. Quem ficou até aqui, muito obrigada, bons estudos, ótima prova e se vocês gostarem, até o próximo vídeo. Obrigada.